Olá, minha gente, sejam bem-vindos a mais um Cafezinho Novo Contexto. Hoje a gente está encerrando essa série de entrevistas com os presidentes, os candidatos a presidente. Aí estava brincando aqui. A conversa está tão boa que a gente já começou a tomar café, já estava conversando aqui. Aqui a gente está no Lambreta Café, um café muito agradável, é um ambiente muito agradável. E hoje a gente está recebendo o Jean Gruberg. Ele é candidato a presidente da OAB, juntamente com a Tereza, que é vice, a Tereza Tabosa. Seja bem-vindo, Jean. Muito obrigado, Hugo. Para mim é uma satisfação enorme estar num ambiente desse. E aqui, olhando aqui para essa homenagem ao meu amigo Lambreta, que passamos tantas histórias juntos. A gente estava até aqui lembrando de algumas histórias, quando eu fui secretário de administração alguns anos atrás. E Lambreta sempre foi um amigo querido, uma pessoa que deixou marca na história de Caruaru. E a satisfação de estar aqui com esse bate-papo, café maravilhoso aqui. Inclusive já estou quase terminando, daqui a pouco vou precisar de outro, entendeu? Mas a satisfação é enorme estar aqui. E vamos lá, eu costumo dizer assim, Jean, que a conversa é do tamanho do café. O café é curto, a gente vai tomando, vai conversando, e quando a gente vê, a conversa já acabou. É bem curtinha a conversa. E eu queria começar fazendo a mesma pergunta que eu fiz para os outros candidatos. Por que você deve ser presidente da OAB Caruaru? Hugo, isso é uma pergunta muito interessante e é uma das perguntas que eu mais respondo, né, nesses últimos tempos. Eu acho que o meu nome, junto com o nome de Tereza Tabosa e de todos os componentes da nossa chapa, eles merecem ser presidente da OAB de Caruaru porque representa os verdadeiros interesses da advocacia militante, os verdadeiros interesses em transformar, em resgatar essa OAB para trazer credibilidade para a nossa instituição, num momento muito crucial da advocacia, onde a gente vive uma crise muito grande, uma crise de relacionamento entre os poderes, onde a advocacia vem sendo desrespeitada naquilo que é o seu principal objeto de trabalho, que é o dialogar, né, com o Poder Judiciário, que é o de ter acesso pleno ao Poder Judiciário, de ter condições de trabalho adequadas e, ao mesmo tempo, de mostrar que a OAB é um órgão de classe. E um órgão de classe que precisa atuar como órgão de classe, que tem preocupação com a jovem advocacia, que tem preocupação com a advocacia mais experiente, com a mulher advogada, com o advogado PCD, com a questão da acessibilidade, que compõe as nossas propostas. Então, Jean, você faz parte da chapa Renova OAB Caruaru e é uma chapa, você sabe que a eleição de Caruaru, a eleição da OAB Caruaru é acostumada com aquela polarização de situação e oposição. E eu não sei se é a primeira vez, mas a OAB Caruaru está experimentando também uma terceira via. Como você enxerga esse cenário eleitoral da chapa Renova OAB Caruaru? Eu acho um momento muito rico. Eu, em 30 anos de advocacia, esses 30 anos na OAB vinculada à subseccional de Caruaru, que eu me lembre é a primeira vez que a gente tem 3 chapas concorrendo. E é um momento muito rico. Por que eu digo isso, Hugo? Porque, na realidade, nós temos um panorama panorama de propostas e de quem é quem. Chegou um momento em que essa terceira via serve para demonstrar que nós temos 2 chapas polarizadas e que, na realidade, representam um mesmo grupo, né? Eu digo isso e repito constantemente. Nós estamos diante de 2 candidatos, tá certo? Que representam 2 faces da mesma moeda. Até porque, até março desse ano, eles estavam juntos. Ao longo dessa história, nós temos um candidato, Felipe Sampaio, que foi presidente da OAB, o vice era Fernando Júnior. Depois que sucedeu o Fernando Júnior, depois disso, quem está sucedendo agora é Ranieri Coelho. Então, um é cria do outro, na realidade, o que acontece. Então, é um grupo que está dominando a OAB há 9 anos e que, infelizmente, eles se afastaram daquilo que são os verdadeiros interesses da advocacia militante. E com fatos assim, bastante relevantes, em razão de omissões que foram praticadas ao longo do tempo, das condições que nós, advogados, estamos vivenciando hoje, que ambos têm grande responsabilidade. Ou porque integravam a OAB Pernambuco, inclusive como conselheiro,
ou porque estavam à frente da OAB Caruaru e foram omissos nessa gestação que foi a mudança da diretoria civil e de juizados, saindo de fechamento em Caruaru e indo para uma via remota onde a advocacia não tem acesso. Você é uma pessoa que já está há muitos anos aqui na advocacia de Caruaru. Como é que você enxerga esse cenário da advocacia? Não só o cenário político da OAB, mas o cenário da realidade da advocacia de Caruaru e região. Eu, inclusive, estava até num bate-papo antes de vir para cá, lá na SES, UNITA, que eu tenho muita honra de ser egresso de lá e ter sido professor lá durante mais de 15 anos, e a gente percebe, a gente vinha conversando sobre isso. Hoje o panorama da advocacia é um panorama muito complicado, para o jovem advogado complicado, por conta da inserção dele no mercado de trabalho. A gente percebe que existem ferramentas tecnológicas hoje que dão um certo ar de integração a essa advocacia, mas que é totalmente superficial, certo? E que, na realidade, ela é uma realidade muito discrepante daquilo que é a essência da advocacia. A essência da advocacia no sentido de que eu preciso ter conteúdo, eu preciso me especializar, eu preciso me preparar, sabendo fazer o básico, porque a graduação ela nivela por baixo. E não é só a graduação em direito. Na grande maioria das carreiras, a graduação nivela por baixo. E nós temos ainda na advocacia o exame de ordem, que também ele é nivelador, mas também não nivela muito lá em cima, não. Então, o que a OAB precisa, por exemplo, é ter um acompanhamento mais específico dessa massificação que virou a advocacia. E eu digo de que sentido? Nós temos uma proposta de que é um programa de imersão para identificar nos alunos, já dentro da instituição de ensino superior, no 9º, 10º período, a vocação. Eu acho que a gente tem que trabalhar muito em cima dessa vocação, porque o que a gente vê hoje são jovens que não são vocacionados, eles são imbuídos por um sentimento de que eu tenho que ganhar muito dinheiro, tá certo? E eu, por outro lado, eu tenho que estar em exposição muito grande porque eu preciso do sucesso. É isso que a sociedade de consumo planta na cabeça dos jovens hoje. E isso está muito discrepante da realidade. A realidade é muito diferente. Eu preciso estudar, eu preciso me dedicar, eu preciso fazer o básico para poder ir evoluindo, eu preciso saber fazer network, eu preciso verificar e ter um olhar de oportunidade para ver qual é a oportunidade que eu tenho hoje na advocacia em Caruaru. Existe, não é só em Caruaru. Porque essa mesma tecnologia que cria essa superficialidade e essa massificação, ela permite que você possa atuar de uma maneira muito mais abrangente. Então hoje existem especialidades no direito que simplesmente não são objeto de investimento porque as pessoas não têm esse olhar. E eu te digo, claro, um exemplo disso. Nós temos o Porto de Suape aqui, bem próximo de Caruaru, tá certo? Onde existe uma necessidade de advogados que entendam de direito marítimo, de direito internacional, de comércio exterior. E muitas vezes não se foca nisso. Então, muitas vezes você tem um aluno que ele vai vai ser generalista, tá certo? Vai para aquilo que é o mais cômodo muitas vezes e o que todo mundo faz, quando ele tem uma vocação que precisa ser despertada. E nessa proposta nossa de imersão, a gente tenta ter um olhar mais individual, porque na hora que se faz um acompanhamento disso com a instituição de ensino superior e com os professores, você consegue ter um olhar diferenciado sobre isso. Então aí, gente, tá chegando ao final essa conversa bem agradável. Por mim, eu ficava mais tempo aqui, tomando cafezinho, conversando. Totalmente. Mas eu queria agradecer, Jean, a sua presença, queria agradecer a todos que vieram aqui também prestigiar esse cafezinho. E a você que ficou até agora nos assistindo, eu queria agradecer sua audiência e peço que você compartilhe, que você comente, que você deixe o seu like aí no canal. E é muito bom contar com sua audiência. E a gente encerra hoje essa série de entrevistados de candidatos a presidente da OAB. E eu queria que você deixasse o seu recado para a advocacia. Primeiro, agradecer aqui o Hugo, ao blog Novo Contexto, dizer ao meu amigo Efigênio que está aqui, amigo e irmão, o Jean, nosso assessor de imprensa, e dizer a você, advogado e advogada de Caruaru e das cidades circunvizinhas, se você realmente quer uma OAB de credibilidade, se você quer realmente uma mudança nessa situação que está aí, no dia 18/11, vote 208 Jean e Tereza, porque esse sim tem capacidade de mudar. Tá dado o recado. Valeu, Jean. Valeu, obrigado aí. Obrigado, maravilhoso. Valeu.